Bom, pessoal, hoje o nosso papo é com o Dr. Jefferson Barbim Torelli, que é o juiz da infância e adolescência de Jundiaí. Há quanto tempo, doutor? 18 anos. Bastante tempo. Bastantinho. Muita experiência, muita história para contar. Muitas histórias, né? Para contar. Vamos contar um pouquinho para o pessoal que está lá em casa hoje. Vamos falar um pouquinho sobre adoção. Quando a gente fala de adoção, Dr. Jefferson, a gente tem caminhos para adotar, ou hoje no Brasil existe um único caminho para se fazer uma adoção legal? Vamos falar do que é legal. O importante realmente é que se busque a adoção legal, o caminho da adoção lícita, que é sempre o fórum. A pessoa ou o casal interessado em adotar deve sempre, necessariamente, procurar o fórum da sua cidade para se cadastrar como pretendente à adoção. Aí ele vai passar por uma entrevista, é esse o processo? Isso, ele passa por uma entrevista, ele assiste algumas palestras, passa por psicólogo, então é feito todo um procedimento até se chegar a um momento final em que o juiz declara aquela pessoa ou aquele casal habilitado para adotar ou não. Isso. Nisso, doutor, a gente pode traçar um perfil das famílias adotantes, se é que eu posso chamar assim, daquelas que têm disponibilidade para adotar. E nós temos, de outro lado, um perfil de crianças à espera para adoção. Esses perfis batem, doutor, ou eles não se conversam? Normalmente, sim. O que é mais difícil é a adoção tardia, quando a criança já com 8, 9 anos, que fica em situação jurídica... Acima de 8 já é tardia. Já é considerado uma adoção tardia. Incrível, né, gente, pensar nisso. E aí há uma certa dificuldade, às vezes, de se encontrar um pretendente para a criança mais velha, né? Agora, é engraçado, doutor, porque antigamente a gente via as famílias que adotavam, isso bem do meu tempo mesmo, não é? Que as famílias queriam esconder o fato daquela criança ser adotada. Esse comportamento, acredito que tenha mudado. Me parece que as famílias hoje assumem a adoção junto à criança desde um primeiro momento. Parece que mudou isso. Mas isso não mudou o fato de adotar a criança tardiamente. Porque parece que ela queria o bebê para fazer de conta que era dela. Hoje ela não faz mais de conta que é dela, ela abre o jogo, mas também não adota a criança maior. É mais difícil pessoas ou casais que queiram adotar crianças maiores. Muito embora já tenha havido uma grande abertura na questão da adoção, os preconceitos, os mitos estão se desvanecendo, mas ainda existe essa situação da adoção tardia. Por falar em preconceito, a gente vê a sociedade, como sempre foi, né? Atraindo algumas pessoas para o seu seio da sociedade e sempre repudiando alguns tipos de comportamento. Quando a gente fala de casais homoafetivos hoje, falando em preconceito, ele às vezes sofre o mesmo preconceito que essa criança tardia sofre. Dá para conversar esses dois perfis? O casal homoafetivo hoje é um casal apto à adoção e ele procura um perfil diferente de criança, talvez mais a partir de 8 anos, por exemplo? Na verdade, a justiça trata o casal homoafetivo da mesma forma como o casal heterossexual. Não há distinção. Sim. Nós, inclusive, temos casais homoafetivos cadastrados como pretendentes aqui em Jundiaí. E quanto ao perfil de crianças, a gente percebe isso, que muitas vezes o casal homoafetivo tem uma abertura maior para o perfil da criança. Para o perfil, a idade ou a adoção interracial. Eu tinha essa hipótese na cabeça, eu queria tirar essa dúvida com você. Porque é engraçado, né, gente? Quando a gente fala numa sociedade igualitária, né, e afetiva, uma sociedade que receba e abrace as pessoas, né, a gente fala de muitos preconceitos, né? A criança um pouco maior já sofre esse preconceito, né? E a adoção às vezes passa por esse processo. Dentro desse processo, doutor, a adoção é um processo de generosidade, de amor em última instância, doutor? Nós entendemos que sim, né? Que é um ato de amor, é um ato de desprendimento, né? Daquele critério de doação. A adoção não pode ser visto como um ato de caridade, mas sim como um ato de amor. Né? Isso a gente tem muito presente e procuramos conscientizar os pretendentes à adoção sobre isso. O que o senhor poderia deixar de mensagem para quem está lá em casa? Pensar na adoção como um processo talvez menos complicado,
menos, como é que eu vou dizer? Menos o quê? Me ajude. Que palavra seria? Menos burocrático? Burocrático. A adoção ser vista talvez como um processo mais natural de amor, de convivência e que dá certo. Da sua experiência, dá certo adotar, doutor? Com certeza. A experiência que nós temos aqui na Vara da Infância e Juventude é maravilhosa em relação à adoção. Nós sabemos que ainda existem alguns mitos, alguns preconceitos na sociedade e nós trabalhamos para afastar esses mitos, para acabar com os preconceitos. A adoção é um ato de amor. Como você disse, a criança adota a família muito mais do que os pais que adotam, né? E nós temos histórias maravilhosas de pessoas que transformaram suas vidas, que encontraram muitas vezes a felicidade familiar pela adoção, né? Eu acredito nisso. Tomara que essa nossa conversa incentive o pessoal que está lá em casa, então, na verdade. Bom, tomara que sim, né? Você quer finalizar, por favor? E eu acho importante sempre a consciência de se buscar a adoção legal. De se procurar o fórum da sua cidade. Isso é muito importante, né? Adotar dá certo. Com certeza. E se adotar dá certo, então, pessoal, adote essa ideia e vá em frente e fique por aí, porque o Casa Brasil volta já. Obrigado, Dr. Jefferson. Obrigado.